Olá, meus amigos, olá, nação corintiana, salve o Corinthians! Estou de volta com o meu programa Tarcísio Rabelo, a voz que vem das arquibancadas, vídeo exclusivo aqui para o YouTube. Vamos falar um pouquinho, tem dois assuntos muito importantes para falar com vocês aqui, presta atenção. Primeiro, rapidinho sobre o jogo de ontem, Corinthians e Vitória, e também quero falar sobre o técnico do Corinthians, que até hoje o Corinthians não tem. Sexta-feira, Corinthians vai jogar no domingo contra o Cruzeiro. Corinthians demitiu o Antônio Oliveira na segunda-feira. E de lá para cá, o Corinthians não tem técnico. Não tem técnico. Ou seja, um clube como o Corinthians, o maior clube do Brasil, a maior torcida do Brasil, não tem um técnico de futebol. Dá para entender? Vamos falar isso já já. Primeiro quero falar do jogo de ontem, do Corinthians. A partida do Corinthians ontem contra o Vitória é aquilo ali. Vai ser aquilo ali até o Corinthians contratar jogadores que venham reforçar o elenco e venham para ser titulares e um técnico que arrume a casa. Porque o Corinthians é uma zona, com perdão da palavra. É uma zona. O Corinthians chegou a jogar o segundo tempo com Léo Maná e Mateuzinho, Hugo, Kaká. Olha para vocês verem o time que o Corinthians tem. Dá para entender? Entrou o Matheus Araújo no final do jogo, entrou o Giovani, que fez o gol da vitória, que se não fosse aquele gol lá, seria um empate terrível para o Corinthians. Rodrigo Garro fez 2 belos gols, o segundo uma pintura de gol, um belíssimo gol do Rodrigo Garro. E é isso que nós esperamos dele. Mas um time que tem a defesa que o Corinthians tem, não dá para esperar muita coisa, não. Tomar 2 gols do Vitória em casa é porque a defesa do Corinthians é ruim. Um pênalti indiscutível do Léo Maná, que foi afobado no lance. E o primeiro gol, uma desatenção grotesca do miolo de zaga do Corinthians. A bola sobra livre pro cara lá do Vitória e ele faz o gol. Essa é a defesa do Corinthians. Eu estava assistindo o jogo ontem da Argentina com o Equador e estava vendo o Félix Torres jogar pro Equador. Gente, como esse Félix Torres é ruim! Como esse Félix Torres é um jogador duro, seco! Como esse Félix Torres é um jogador que não tem técnica. Ele joga na seleção e joga no Corinthians. Contratado a peso de ouro. Como que pode um Félix Torres ser jogador do Corinthians? Como que pode nós termos 2 laterais direito, Léo Maná e Mateuzinho, e nenhum dos dois dá um? Que saudades do Fagner, que saudades do Fagner. A boa notícia é que ele já está no processo de transição, saiu do departamento médico e já está começando o trabalho de campo. O Fagner, que faz falta nesse time. Tem muita gente que crucificou o Fagner o ano passado, que crucificou o Fagner esse ano. Mas com esse time do Corinthians ninguém joga. Não é o Fagner o salvador da pátria. Não era o Cássio o salvador da pátria. Que teve tanta pressão na cabeça dele que ele não suportou e foi embora. Que culpa o Cássio tinha com esse time do Corinthians? Que culpa tinha o Fagner com esse time do Corinthians? Que culpa tem o Yuri Alberto de não ter marcado o gol ontem, se o senhor Wesley, né, foi fominha em vários lances, que era só tocar a bola para o Yuri Alberto que ele fazia o gol. E a gente sabe que o Yuri Alberto sabe fazer gol. Mas não! Joga sozinho lá na frente. Como que ele vai receber bola? Como que ele vai marcar gols? Sendo que a bola não chega. Mas enfim, não esperem mais do Corinthians do que o jogo de ontem. Contra o Cruzeiro, nós vamos sofrer. Contra o Criciúma,
com todo respeito ao Criciúma, nós vamos sofrer. Vamos sofrer. Esse é o futebol do Corinthians. Enquanto não tivermos um técnico que arrume a casa, enquanto o Corinthians não contratar jogadores que venham para ajudar, que venham não para compor elenco. Se for para compor elenco, não adianta. Tem que vir jogadores de peso para chegar e vestir a camisa, honrar essa camisa, chamar, mandar a bola no peito e falar: deixa comigo que eu resolvo. Como eu adorava o Romário. Adorava em aspas, né? Como eu gostava do futebol do Romário. A Copa de 94, ele chamou a responsabilidade é minha de ganhar essa Copa. Se o Brasil perder, pode jogar a culpa em mim. Porque eu vou levantar a taça. Deu no que deu. Deu no que deu. Era jogador que chamava a responsabilidade para ele. Agora, nesse elenco do Corinthians aqui, quem chamava a responsabilidade, quem jogava com honra vestindo a camisa era o Fagner, era o Cássio, era o Gil. Que não estão mais. O Fagner está machucado, o resto já foram embora. Porque não aguentaram a pressão. Não esperem outro futebol do Corinthians a não ser esse. Agora eu quero falar para você, Augusto Melo. Para você. Todos nós corintianos já sabíamos que se o Corinthians perdesse na segunda-feira para o Palmeiras, o técnico seria demitido. Ou seja, a demissão do Antônio Oliveira foi na segunda, mas nós sabemos que vocês, diretores do Corinthians, já deveriam estar, desde a semana passada, com um nome para substituir o Antônio Oliveira. E hoje é sexta-feira, o Corinthians joga contra o Cruzeiro no final de semana e o Corinthians não tem um comandante no banco. É um absurdo o que vocês estão esperando o Carille? Até quando vocês vão esperar o Santos perder para ele ser demitido para ser contratado pelo Corinthians? Não vai resolver o problema do Corinthians o Fábio Carille. O Corinthians não pode pensar pequeno. Ok, ele foi campeão no Corinthians. Olha o time que ele tinha na mão. E olha o time que o Corinthians tem hoje. Compare o time do Carille, campeão paulista, campeão brasileiro, e compare o time de hoje. Não dá. O Santos, que está na segunda divisão, tem um time melhor de elenco do que o Corinthians. E está sofrendo lá na segunda divisão. Não pensem que o Carille vem para resolver o problema. E o Marcelo Teixeira já deixou bem claro: não vou liberar o Fábio Carille. Esquece o Fábio Carille, pelo amor de Deus. Ramon Dias, excelente técnico. Tem um currículo invejoso lá na Argentina. Mas está com esse problema com o Vasco da Gama, que não foi resolvido. O Vasco, se eu não me engano, está pedindo de 15 a 20 milhões para liberar. O Ramon Dias ainda é técnico, segundo o BID da CBF, ele ainda é técnico do Vasco da Gama. Olha a zona que é esse futebol brasileiro. Quanto tempo faz que ele saiu e ele ainda é técnico do Vasco. E o Vasco está pedindo dinheiro para poder liberar ele. Só faltam os trouxas do Corinthians querer pagar para liberar o Ramon Dias. Só falta isso. Será que não tem um outro técnico por aí? Por que não foram atrás do Sampaoli? Corinthians tem que pensar grande. O Sampaoli não é isso tudo também não. Ok, eu também não concordo, não sou um fã de carteirinha do Sampaoli. Não sou, mas entre Sampaoli, Ramon Dias e o Carille, eu sou muito mais do Sampaoli. Isso mostra a incompetência da direção do Corinthians em não ter contratado um técnico. Incompetente o presidente, os diretores que lá estão, porque não tem um técnico de futebol. O Corinthians, um dos maiores clubes do Brasil, não tem técnico de futebol, não tem jogadores para colocar em campo. Que absurdo isso! É inadmissível isso para o Corinthians. É por isso que o Corinthians está lá, na zona da degola. Por causa de pessoas
incompetentes que dirigem o clube. Eu fui um dos grandes apoiadores do Augusto Melo para ele ser eleito, para a gente acabar com a chapa Renovação e Transparência. Só que ele não é o meu ídolo. Eu não tenho um presidente no Corinthians de carteirinha, como eu tenho o meu presidente do Brasil de carteirinha, que sou ele até o fim do mundo. Ele não está hoje como presidente, mas vai voltar, se Deus quiser. Mas no Corinthians, eu não tenho presidente de carteirinha. E se tiver que descer o porrete, eu vou descer. E é incompetente o Augusto Melo de não ter um técnico de ponta no Corinthians. E não ter jogadores. Termino o meu vídeo para vocês, dando a minha insatisfação, a minha revolta com o presidente Augusto Melo. Que não contrata. Que não se mexe. Tá parecendo um poste. Não dá. Precisamos de jogadores, de técnico. É impossível isso. Tamo junto. Vai, Corinthians.